bem com vocês? Hoje estamos no 12º dia de Uma Vida com Propósito, né? Que eu vou ler para vocês. E hoje o tema é Desenvolvendo Amizade com Deus. Deus oferece a sua amizade ao justo. Provérbios 3:32. Já vi a sua voz. Salmo 3:32. Que o meu. Provérbios 3, o tema é exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Aí é o 3:32. Vou ler até o 35, tá? Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Esse é Provérbios, eu li do 32 ao 35, tá? Aí a segunda frase tá assim, ó. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz, pois tua palavra... Errei. Voltamos ao livro, né? Ó, Tiago 4:8. Tiago 4, a origem das contendas. E aí, Tiago 4:8. O 8 tá assim, ó. Eu vou ler a partir... Desculpa, gente. Vou ler a partir do 6, ó. Tiago 4:6. Antes ele dá a maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre. Limpai o coração, aflige-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na perseverança do Senhor, e ele vos exaltará. Eu li até o 10. Humilhai-vos na perseverança do Senhor, e ele vos exaltará. Quem vai te honrar é Deus. Você viu o que ele fala aqui, ó? Em Tiago 4. Quem vai te honrar é Deus. Não importa quem tá pisando, não importa quem tá te derrubando, quem tá te dando rasteira, não importa o que tá acontecendo. Aquele que te honra é maior. E aqui diz que Deus vai honrar o humilhado. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe na presença do Senhor, e ele te exaltará. E aí o livro, o meu tá até todo grifado aqui, ó. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele.
e a desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero? Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre suas falhas, sobre seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia eram perfeitos. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Mateus 11:19. Peraí, tá, gente, que eu tô procurando aqui. Mateus 11:19. Mateus 11. Jesus prega nas cidades. Aí o segundo textinho. João envia mensageiros a Jesus. João 11:19. O texto de João 19 tem um tema de Jesus dá testemunho de João. Eu vou ler a partir de 16. Ó. Mas a quem hei de comparar dessa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não panteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem. E aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justiça por suas obras. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Esse eu li até o 19. Aí ele coloca assim: na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando, discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 a 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi. Há muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura durante a provação, e no final Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhe disse: estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. Jó 42, 7, 8, para quem quiser procurar, tá? E aí ele continua. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Êxodo 33, 1, 17, Deus expressou sem reserva sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nem um passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo? Se sou assim, tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou.
Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? Comigo e com teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos desta terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse, eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Êxodo 33, 12, 17. Êxodo 33, 12, 7. Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir. Disse o Senhor a Moisés: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Isso foi o dia em que Moisés viu a glória de Deus. E ele continua: Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela... Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, dividir seus verdadeiros sentimentos. Não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas da sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele, por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Bacon chama seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Porque eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto? O antídoto é claro, é perceber que o Senhor sempre age ao nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó.
Jó 7, 17 e 21. Asaf, Salmo 73, 13. Jeremias 20, verso 7. E Noemi e Ruth 1, 20. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração, repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos, sofrimentos intensos combinados com ações de graça, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. Salmo 142, 2, 3. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas em vez de mascarar seus receios com frases feitas. Eles os expressaram sincera, aberta, publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo para exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. Devo optar por obedecer a Deus pela fé? Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Ele disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. João 15, 14. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se refletir aos amigos do rei, numa corte real, embora esses companheiros íntimos usufruam de privilégios especiais. Eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às tuas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo, imposição ou porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir? Não. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão e tudo o que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados, libertos, então obedecemos por amor, e nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse. E tem coisas quando você é cristão que, assim, não somente ser cristão, mas quando você tem um coração em Deus, quando você crê mesmo em Deus, eu já falei outras vezes, ninguém te obriga a nada, nem padre, nem pastor, ninguém vai te obrigar a nada. Você vai querer ou não fazer porque o Espírito Santo vai te direcionar. Não é ninguém que vai te convencer de nada, é Deus. É o Espírito Santo. Você vai ser convencido pelo Espírito Santo, não por ninguém. Então, se alguns hábitos você começa a andar com Deus, você vai deixar de lado alguns hábitos e aí vão falar que você é chato, que você é isso, que você é aquilo, mas não, ou que é porque você virou cristão. E não é por isso. É porque o Espírito Santo não quer mais você naqueles lugares, não quer você mais com aquelas pessoas. Ele começa a te direcionar. Você começa a sentir, né? Quando você tem intimidade com ele, você começa a sentir certas coisas e a deixar de fazer certas coisas porque você não se sente bem, porque não agrada o Espírito Santo. E aí ele te incomoda. Isso é interessante, né? Aí ele diz assim, ó. Jesus disse: como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço.
Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. João 15, 9 e 11. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é o modelo para nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Deus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível. Perdoemos e levemos outras pessoas a Ele. O amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Quando você ama, você obedece. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas. Para Deus, na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para as outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém. Trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro mais precioso que orações, louvores ou ofertas. Então, cuidado quando você for discutir com alguém, cuidado quando você for falar algo de alguém, porque você pode estar falando de Deus. Olha o que ele diz aqui, né? O que agrada a Deus? Coisas simples, atos simples, como ser gentil, animar alguém, trazer um sorriso na face, trazem um sorriso na face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro. Bonito isso, né? Mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz. É melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos. Ao ser batizado por João, naquele momento, Deus falou do céu: este é o meu filho amado, e estou plenamente satisfeito com ele. Mateus 3,17. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus, a Bíblia silencia a respeito desse período na vida de Cristo, exceto por uma única frase, que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza? É isso que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram seus desejos também. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com você e é a paixão de Deus queimando dentro de mim. 2 Coríntios 11, 2. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo era a tua casa, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, 9. O que importa mais para Deus, a redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. As coisas mais preciosas ao coração de Deus é a morte do seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Quando evangelizamos, né? Quando nós evangelizamos, falamos do amor de Deus para outra pessoa. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa? Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou aproximadamente conhecer a Deus. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com
palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Salmo 27:4. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. Salmo 63:3. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus eram tão intensos que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis 32:26. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz paz e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada, e Deus gosta quando demonstramos paixão por ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante, era sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e, mais importante, objetivo de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A Bíblia Amplificada exprime toda a força da paixão de Paulo. Meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo. O que possa é que eu possa conhecê-lo, é que possa conhecê-lo cada vez mais profundo e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. Filipenses 3:10. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. Esse pedaço não estava grifado. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. Você deve buscá-la incondicionalmente. Você realmente deseja mais que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor, faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da alegria espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Olha como que isso é legal. Quando você era apaixonado por Deus, mas se afasta por algum motivo, seja uma mágoa, seja algo que você queria e não aconteceu, qualquer coisa aí que aconteça com você que te faça se afastar de Deus, ele fala aqui, aí, cita a frase, ele fala: a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso para o despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita esta oração ao longo do seu dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente.
Deus disse aos cativos da Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o teu coração, e em primeiro lugar dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, você não se decepciona. Jeremias 29:13. E aí ele termina assim, ó. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam as coisas mais importantes da vida. Elas não conhecem a Deus. 1 Timóteo 6:21. Você perdeu a coisa mais importante da vida, pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Forte isso, né? Hoje mesmo eu estava conversando com o Uber. Não sei, nem lembro porquê, mas entramos nesse assunto. E a gente estava falando disso. Algumas coisas que muitas pessoas... A falta que Deus faz na vida de muitas pessoas. Às vezes ela tem dinheiro, ela pode comprar o que ela quiser, mas ainda falta algo na vida dela. Ainda sente que falta algo. Ela ainda não é feliz. As pessoas com muito dinheiro, não todas, mas a maioria, pelo menos, né? Elas podem comprar tudo, elas compram o mundo, podem comprar o que quiser e compram, mas lá no íntimo falta algo nelas, algo que elas só vão encontrar se elas se aproximarem de Deus, algo que elas só vão encontrar se elas tiverem intimidade com Deus. Enquanto elas não tiverem, elas vão ficar buscando em coisas materiais, vão ficar procurando em outras pessoas, né? Como muita gente, às vezes, coloca toda a expectativa em outra pessoa e acaba se magoando, depois põe a culpa em Deus. Mas as pessoas se frustram por expectativas que elas mesmas criam. Não que a outra pessoa seja perfeita, porque não é, né? E mesmo assim são as pessoas que têm dinheiro. Elas compram, conseguem ter o que quiser, viajam, fazem o que quiser, porque tudo que o dinheiro pode pagar, né, elas fazem, mas falta algo. Você vai ver lá no íntimo dela, ela é triste, ela não é uma pessoa feliz, ela não tem amigos, os amigos que ela tem são todos porque ela paga alguma coisa, porque é por interesse. São amizades de interesse, amizades que só estão ali porque ela pode oferecer alguma coisa. Depois, se cortasse isso tudo, não teria amigo nenhum. Então, assim, a falta de Deus, né, permite com que essas pessoas vivam desse jeito. E seria tão simples, e elas seriam muito mais abençoadas se elas tivessem essa intimidade com Deus. Elas não imaginam o quanto elas iam ser abençoadas, o quanto esse dinheiro até se multiplicaria, o quanto Deus ia fazer com que elas crescessem mais se elas se aproximassem dele. As pessoas esquecem de ter intimidade com Deus. Elas se afastam ou às vezes nem querem mesmo, porque aqui, ó, é igual o amor. Amar é uma escolha. Às vezes a gente fala, fulano diz que ama, o outro tá traindo. Não ama, né? Não ama, então, não ama. Porque amor é uma escolha. Você escolhe estar com aquela pessoa. Você pode querer ou não estar com ela. Amar, você escolhe ou não amar. Você olha uma pessoa, você vê que você tá namorando, você vê que aquela pessoa é boa pra você, que aquela pessoa... você quer construir um futuro com aquela pessoa, você começa a gostar, ver as qualidades, os defeitos também, e você escolhe estar com aquela pessoa. E o amor surge. Você escolhe amar, ao mesmo tempo que você escolhe esquecer também. Então, amar a Deus, ter intimidade com Deus é uma escolha. E aqui ele fala, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Então, se você está aí, ó, distante de Deus, reclamando e murmurando aí das suas coisas, que nada acontece, que isso ou que aquilo, é porque você escolheu estar longe de Deus. Escolha se aproximar de Deus, escolha estar mais perto de Deus. E aí ele deixa uma palavra para refletir aqui, ó. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar? Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8, que a gente leu lá no começo, né? Pergunta para meditar. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus?
Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Quais escolhas você vai fazer para se aproximar mais de Deus? Essa é a pergunta que ele deixa aí no final do capítulo 12, né? Medita aí, pensa o que você pode fazer para se aproximar mais de Deus. Se aproxime mais de Deus, você não tem nada a perder. Pelo contrário, quando você se aproxima de Deus, você só tem a ganhar. Quando você se aproxima de Deus, cara, não dá para explicar. Não dá para explicar o que você sente, o que Deus coloca no seu coração, o que Ele te dá, sabe? Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas você tá sempre sorrindo, você tá sempre feliz, parece que você nunca tem problema. Eu tenho problemas, mas eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que me guarda, um Deus que não deixa faltar nada na minha vida, um Deus que me ajuda todos os dias, que me acorda todos os dias para que eu possa trabalhar, um Deus que me manda clientes, um Deus que não permite nunca que me falte clientes, nunca me falta trabalho. E eu agradeço a Deus por isso, agradeço mesmo. Comece a ter essa intimidade com Deus. Comece a conhecer esse Deus, que Ele também quer estar com você. Não é só comigo, não é só eu que posso ter essa felicidade, essa alegria de servir, de estar, de ser grato a Deus. Você também pode. Comece a buscar a Deus, escolha buscar a Deus, escolha estar perto de Deus, né? Que Deus abençoe vocês e até amanhã.